Bloco 76. China. Panorama geral primordial. Aula 1. Rápida industrialização e urbanização. Quando se fala em China, um dos pontos mais marcantes é a sua rápida industrialização e urbanização. Esse processo começa, principalmente, a partir da década de 1980, quando o país passa por uma série de reformas lideradas por Deng Xiaoping. A ideia era simples: abrir a economia, atrair investimentos e modernizar a produção. E deu certo. Em poucas décadas, a China deixou de ser um país essencialmente agrário para se transformar em uma potência industrial. Tanto que passou a ser chamada de a fábrica do mundo. Basta pensar em eletrônicos, roupas, aço, produtos de consumo em geral. Tudo isso ganhou escala gigantesca por lá. Um dos grandes motores desse processo foram as chamadas zonas econômicas especiais, como Shenzhen, que se tornaram polos de atração de empresas estrangeiras e investimentos. Agora, junto com essa industrialização, veio outro fenômeno muito importante: a urbanização acelerada. Milhões de pessoas migraram do campo para as cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. Hoje, mais de 60% da população chinesa vive em áreas urbanas. Isso explica o crescimento de megacidades como Xangai, Pequim e Guangzhou, todas com infraestrutura moderna, metrôs, rodovias e arranha-céus. Mas é claro que esse processo trouxe desafios. Nas cidades, surgiram problemas como desigualdade social, favelas urbanas, poluição intensa do ar e da água, além da dificuldade de oferecer moradia e serviços para tanta gente ao mesmo tempo. Do ponto de vista econômico, essa transformação foi fundamental. Impulsionou o PIB, aumentou o consumo interno e consolidou a China como a segunda maior economia do mundo, com enorme influência no comércio global. Por outro lado, os desafios continuam. A poluição, a degradação ambiental e as desigualdades entre áreas urbanas e rurais ainda são questões que o país precisa enfrentar para garantir um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Então, quando pensamos em China, é importante lembrar desse movimento duplo. Uma industrialização que transformou o país em potência global, e uma urbanização que mudou profundamente a vida de sua população. Aula 2. Fábrica do mundo. Produção em massa e mão de obra barata. Imagina só. Quando se fala que a China é a fábrica do mundo, o que isso significa na prática? Significa que o país se tornou o grande centro de produção em massa do planeta, fabricando desde roupas, brinquedos, até eletrônicos de última geração. E como isso foi possível? Um dos principais fatores é a mão de obra barata. Com uma população enorme e muitos trabalhadores disponíveis, as empresas conseguiram produzir muito gastando pouco. Isso atraiu milhares de multinacionais, principalmente a partir das reformas econômicas nos anos 1980. Além disso, a China investiu pesado em infraestrutura e tecnologia, criando zonas industriais que funcionam como verdadeiros polos produtivos. O resultado? Produtos fabricados em larga escala, com preços baixos, que chegam a praticamente todos os mercados do mundo. Agora, claro, esse processo trouxe também alguns desafios. Por exemplo, a urbanização acelerada, já que milhões de pessoas migraram do campo para cidades industriais. Outro ponto são os problemas ambientais, como poluição do ar e da água. E não dá para esquecer das condições de trabalho, muitas vezes precárias, com longas jornadas e baixos salários. Perceba então, quando falamos da China como fábrica do mundo,
não é só sobre produção e exportação. É também sobre o papel do país na globalização da economia, mostrando como as cadeias produtivas estão cada vez mais interligadas. Aula 3. Desafios recentes. Desindustrialização parcial e avanço para setores de alta tecnologia. Imagina só, pessoal, quando se fala em desafios recentes da economia e da geografia industrial, um tema importante que aparece é a chamada desindustrialização parcial. O que isso significa? Quer dizer que a indústria, que já foi a base do crescimento econômico em muitos países, hoje tem um peso cada vez menor na economia. A participação da indústria no PIB cai, e o número de empregos nesse setor também diminui. Por que isso acontece? Tem alguns motivos. Primeiro, a globalização. Países como a China e o Vietnã conseguem produzir com mão de obra mais barata e em grande escala, o que aumenta a concorrência. Segundo ponto, a automação e a modernização. As fábricas usam cada vez mais máquinas, robôs e inteligência artificial. Isso aumenta a produtividade, mas reduz a quantidade de trabalhadores necessária. E além disso, a própria mudança no modelo econômico faz com que os serviços e as tecnologias ganhem mais espaço, deixando a indústria tradicional para trás. Agora, calma. Isso não significa o fim da indústria, ok? O que está acontecendo é uma transição. Ao mesmo tempo em que setores tradicionais perdem força, surgem novas oportunidades em áreas de alta tecnologia. E aqui entra o segundo ponto importante, o avanço para setores mais modernos. A gente está falando de indústrias ligadas à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento, como tecnologia da informação, biotecnologia, robótica e até a chamada Indústria 4.0. São setores que exigem mão de obra qualificada, investimento em educação e formação em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E qual é a vantagem disso? Esses produtos e serviços têm maior valor agregado, ou seja, trazem mais retorno econômico e deixam os países mais competitivos no cenário global. Além disso, ajudam a reduzir a dependência das indústrias mais vulneráveis às crises internacionais. Então, resumindo, o mundo vive uma desindustrialização parcial, mas, ao mesmo tempo, avança para setores de alta tecnologia. É um movimento de reestruturação econômica, cheio de desafios, mas também de oportunidades.